Paz, queridos, louvado seja Deus pela tua vida, porque você está aqui mais uma vez para que nós possamos estar falando da palavra do Senhor. E eu queria hoje falar com você a respeito do braço de Deus. Nós servimos um Deus que é poderosíssimo, um Deus que está acima da compreensão humana, um Deus que está acima de toda e qualquer possibilidade do ser humano o arquitetar. O ser humano não consegue compreender a Deus pelo tamanho dele, porque ele está acima de todas as coisas. Por mais que o homem tente arquitetar a Deus, definir Deus, ele não o consegue. Tamanha é a sua grandiosidade, a tua soberania, porque ele é sobre tudo e todos. Em Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Salomão, quando ele edifica o templo a Deus aqui na terra, lá no livro de 2 Crônicas, nós vamos ver que ele edifica o templo. E quando ele termina de edificar o templo, ele olha para aquele templo que teoricamente seria a morada de Deus aqui na terra, e então, com a sabedoria que lhe era peculiar, dada pelo próprio Deus, uma sabedoria divina que Salomão tinha, ele olha para aquele templo e ele diz: se nem os céus e nem os céus dos céus contêm a Deus, quem dirá então essa casa que eu te edifiquei? Ali Salomão estava dando um vislumbre, através da sua sabedoria que era única, de que existia um céu acima do nosso céu. Hoje, pelos estudos e pelo avanço da ciência, nós sabemos que este céu que está acima do nosso céu é o universo. E Salomão, em outras palavras, está falando ali que nem o universo pode conter a Deus. Tamanha é a grandiosidade desse Deus que eu e você servimos. Veja o quanto que ele é grande, veja o quanto que ele é soberano, poderoso, grandioso, como diz Salomão em suas palavras, de forma profética ali, quando ele fala do templo e edifica o templo e fala da grandeza de Deus. Então veja o quanto que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso. E pensando na grandiosidade de Deus, vendo o quanto que ele é poderoso e grandioso, não é difícil imaginar que o braço dele, quando se move em direção a algo, ou a alguém, ou alguma circunstância, quando o braço dele se move, não há como impedir o agir de Deus. Deve ser por isso que lá no livro de Isaías, capítulo 43 e o versículo 13 diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso é Deus dizendo. E ele continua e diz: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa é a pergunta que ele faz diante da sua grandeza e soberania, o do quanto ele é grande e poderoso, e quando o seu braço ele age, não há quem possa impedir. Deixa eu dizer algo a você que está ouvindo e vendo esse vídeo, que há circunstâncias na sua vida, há situações na sua vida que talvez você ache que não tem como ser resolvido, que talvez não tem como ter solução para determinados problemas ou circunstâncias na sua vida. Agindo Deus nesta situação, eu pergunto a você, diante da grandiosidade dele, quem é que pode impedir? Quem pode impedir o agir de Deus que está ao seu favor? O braço dele está pronto para agir na tua vida. Essa situação difícil, essa situação complicada, que vem se arrastando durante anos, eu pergunto a você, quem pode impedir se Deus agir com o seu braço forte diante dessa circunstância na sua vida? Ninguém pode impedir. E Deus está pronto e Ele está querendo agir na tua vida. O braço dele quer ir ao teu encontro em seu favor.
Ele quer resolver essa situação, essa circunstância na tua vida. Por mais que você ache isso impossível, por mais que você esteja vendo hoje as dificuldades das situações na sua vida, eu quero dizer a você, no nome de Jesus, que Ele vai agir, e agindo Ele, ninguém impedirá. Vai acontecer o milagre na tua vida. Deus está hoje fazendo com que você esteja vendo esse vídeo para que você entenda que Ele quer agir na tua vida. E o braço dele, quando se move, ninguém segura, ninguém pode impedir. Como diz aqui o livro de Isaías, Deus está dizendo a você, agindo Ele, ninguém vai impedir na tua vida. Fica tranquilo. Essa situação vai se resolver, Deus quer resolvê-la, o braço dele já está se movendo em direção a essa situação da tua vida. Então, nós sabemos diante da grandiosidade de Deus que agindo Ele não há como impedir, ninguém pode impedir o agir dele, porque o braço dele é forte, porque Ele é um Deus grandioso e soberano e está acima de todas as coisas. Mas há que se fazer uma pergunta. Agindo Deus, a gente sabe que ninguém pode impedir. Mas será que há alguma coisa ou pessoas que podem impedir o agir de Deus? Será que existem circunstâncias, situações que podem fazer com que o agir de Deus não aconteça? Agindo Ele, nós sabemos que nada pode impedir. Mas será que alguém pode impedir que Ele venha a agir? Que o braço dele simplesmente não se mova? A Bíblia nos diz em diversos trechos que existem sim situações, circunstâncias em que o braço de Deus ele não agiu, ele simplesmente ficou ali parado. Deus não fez algo em favor de alguém ou de uma determinada causa em várias situações na Bíblia, o que nos mostra que há sim situações e circunstâncias que podem impedir o agir de Deus. Mas quando Ele age e quando há um cenário favorável para que Ele venha a agir, sabemos que ninguém pode impedir. Mas o fato é que muitas vezes Ele não tem como agir, porque princípios foram violados. Porque coisas que Deus estabeleceu simplesmente não foram obedecidas. E de repente, então, Deus não tem como agir. Porque aquele cenário está em desacordo com aquilo que Ele mesmo estabeleceu. E uma das passagens na Bíblia, ou histórias bíblicas, que nos revelam de maneira muito clara o quanto que Deus pode ou não agir com o seu braço em nossa vida é a história de Josué. Josué, ele nos conta uma história em que nos traz com muita clareza quando que Deus age e quando que Ele não age. E aqui, pelo menos na história de Josué, nós podemos ver algumas circunstâncias do porquê que Deus não pode agir na nossa vida. E é preciso que você preste muito atenção nessas lições que nós vamos meditar aqui na vida de Josué, porque talvez algumas dessas coisas estão acontecendo na tua vida, vindas de você mesmo, e isso impede que o braço de Deus esteja agindo ao seu favor. E aqui a primeira lição que nós vemos na história de Josué, se você ler o capítulo de Josué, eu não vou lê-lo aqui porque é extenso, mas se você ler com calma nas suas devocionais a história de Josué, ali no capítulo 7, você vai ver que a primeira coisa que pode fazer com que o braço de Deus não venha agir em nosso favor é a nossa desobediência. Porque muitas vezes nós estamos desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu através da sua vontade. O braço de Deus não pode agir em nosso favor. Por mais que Ele queira, e Ele quer, porque é Pai amoroso e não suporta ver os seus filhos passando por dificuldades, Ele não pode ir contra os teus princípios. E um deles é que nós tenhamos em nosso coração a obediência. Sejamos cada vez mais pessoas que vivem e têm condutas que condizem com a vontade dEle.
Em outras palavras, sermos cada vez mais obedientes. E aqui no capítulo 7 de Josué, a gente vê isso de maneira muito clara, porque aqui Josué ele tinha acabado de entrar na terra prometida, a terra de Canaã, e ele já tinha feito aqui muitas coisas grandiosas, e Deus fez através de Josué muitas coisas grandiosas. O braço de Deus estava agindo em favor de Josué, quando ele ali então entrou na terra prometida, atravessando a seco o rio Jordão. Aquilo foi o braço de Deus agindo em favor de Israel e de Josué. Foi maravilhoso. E então, como se não bastasse ali, Deus, ele fez com que Josué entrasse na terra de Jericó, aonde havia um muro e que não poderia ser abalado, um muro bem construído, fortificado. E ali Josué então, juntamente com o povo de Israel, Deus ali com o seu braço, de maneira muito grandiosa, fez com que aquele muro viesse abaixo. Então, seguido de todas essas histórias de conquista, em que o braço de Deus estava em favor de Israel, então ali depois de Jericó, Josué ele chega diante de uma cidade chamada Ai. E essa cidade, ela teoricamente era uma cidade muito mais fácil de ser conquistada. Ali eles tinham poucos homens naquela cidade, tanto é que Josué olhou para aquela cidade e disse: olha, não vamos nem levar todo o nosso exército para lá, leve para lá apenas 2.000 ou 3.000 homens do nosso exército, que eles darão conta. E eles poderão então ali tomar Ai, que era aquela cidade depois de Jericó. E ali é onde a gente vê a desobediência do povo. E essa desobediência acabou fazendo com que o braço de Deus parasse de se mover em favor de Israel. Porque ali Deus tinha ordenado a Josué e ao povo de Israel que dos despojos de guerra, aquilo que sobraria dos pertences daquele povo de Jericó, não se tomasse nenhum daqueles despojos. E ali o povo de Israel então conquistou Jericó, e um homem chamado Acã, ele acabou vendo alguns dos despojos e tomou para si, não falou para ninguém. E ele então escondeu debaixo da sua capa, em sua bagagem, aqueles despojos. E quando o povo de Israel ele foi tomar a cidade de Ai, que era teoricamente uma cidade pequena, havia desobediência no meio do povo. Então o braço de Deus se recolheu, não pôde agir em favor de Israel, e eles não conquistaram Ai, pelo contrário, eles acabaram sendo afligidos pela cidade de Ai. E Josué então não entendeu o que estava acontecendo. Deus está agindo na minha vida, Deus está operando. Eu acabei de passar ali pelo Rio Jordão, eu acabei de tomar Jericó, e de repente numa cidade menor eu não estou conquistando, o braço de Deus não está ao meu favor mais. Havia desobediência no meio do povo. Talvez você tenha vivido circunstâncias na sua vida de conquista e de repente elas pararam, de repente as coisas não estão dando mais certo e você vê que o braço de Deus não está mais ao seu favor. E de repente o que Deus quer que você faça, assim como Josué o fez, é que você o busque para saber o que está errado, aonde que eu estou errando, aonde que eu tenho tropeçado, qual tem sido a minha desobediência. Porque enquanto existir a desobediência em nossas condutas, o braço de Deus não pode agir em nosso favor. E ali Deus então fala com Josué, e ele então resolve aquela situação da desobediência, e eles conquistam então a Ai, e passam então a conquistar toda a terra de Canaã. Então, para você hoje fica essa recomendação de que você possa ver onde você tem errado. E talvez você olhe para você mesmo e diga: pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande em obedecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Eu tenho vivido muitas vezes sendo inclinado para fazer coisas que não são da vontade de Deus. Para mim é muito difícil esse negócio de Deus, de vontade de Deus e obedecer a Deus. Então eu quero dizer a você que hoje, em tempos da graça, Deus, ele resolve
a desobediência de uma maneira muito simples. Ele começa então, por meio de Jesus e do Espírito de Deus, a estabelecer que nessa nova aliança em Cristo, a desobediência do coração do ser humano seria resolvida quando o ser humano passasse a não só ter a vontade de Deus no seu intelecto, mas que essa vontade de Deus passasse do nível de conhecimento e passasse então a fazer parte do coração do ser humano. Nós só vamos conseguir vencer a desobediência para que o braço de Deus esteja ao nosso favor quando nós começarmos a nos apaixonar cada vez mais pela vontade de Deus. Ela sair do campo teórico, do campo intelectual e começar a fazer parte das nossas paixões, daquilo que a gente gosta de fato. Só assim a obediência ela pode ser viabilizada em nossas condutas de vida. Isso fica muito claro no livro de Hebreus, capítulo 8 e o versículo 10, quando diz: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. E aqui é Deus falando, e depois daqueles dias ele está se referindo ao tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça, o tempo estabelecido pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz, o Senhor: porém as minhas leis no seu entendimento, mas não para por aí, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso é fantástico, isso é lindo e maravilhoso. Nós só vamos começar a obedecer mais a Deus e ver o braço dele agindo ao nosso favor quando a gente começar a ter a vontade de Deus no nosso coração. E toda vez que eu penso em ter a vontade de Deus em nosso coração, eu me lembro da parábola contada por Jesus a respeito da semente e da terra, onde ele faz uma analogia que a semente é a palavra de Deus e a terra é o nosso coração. Coração esse que precisa ter a vontade de Deus, a palavra de Deus que contém a sua vontade para a nossa vida. Essa palavra de Deus, essa semente, ela precisa estar no nosso coração, ganhar profundidade no nosso coração. E Jesus, quando conta essa parábola, ele está falando aqui que muitas vezes a vontade de Deus, ela não ganha profundidade no nosso coração, porque nós somos como uma terra que a semente é jogada e ela fica parada à beira do caminho. E ele compara esta semente como a palavra de Deus que é lançada no nosso coração e à beira do caminho, como um homem que ele ouve a palavra, mas ele não entende. E então, porque ele não entende, logo vem o inimigo e a rouba. E ele fala que o inimigo são os pássaros do céu nessa parábola, nessa analogia que ele está fazendo. Muitas vezes, querido, você não consegue trazer a palavra de Deus para o seu coração, se apaixonar pela vontade de Deus, porque você não está entendendo muito bem qual é a vontade de Deus. Ou quando você ouve por vias muito complicadas. As pessoas que talvez você tenha escutado da palavra de Deus, elas não se fazem entender, colocam muitos obstáculos, processos, passos para a vontade de Deus e você não entende, fica muito complexo. E Jesus está falando que a semente à beira do caminho é essa semente semelhante ao homem que ele ouve a palavra, mas ela não entra no coração porque não houve entendimento. Primeiro, para que antes a palavra de Deus, a vontade dele para a tua vida, para que você a obedeça, ela ganhe profundidade no seu coração, você precisa entendê-la. Precisa fazer sentido para você a vontade de Deus. Por isso que é importante questionar, por isso que é importante você duvidar, porque você precisa entender, porque você precisa realmente ter elucidado em você a vontade de Deus para a tua vida, senão ela vai ficar à beira do caminho, e logo o inimigo vem e a rouba. E essa parábola que Jesus conta está em Mateus 13, Mateus capítulo 13, versículo 18, e ele continua falando sobre essa parábola, dizendo que também muitas vezes a gente
não consegue ter a palavra de Deus, a sua vontade em nosso coração, porque nós somos como aquela terra que tem um monte de pedras, e quando a vontade de Deus vem, quando a palavra dele vem, revelando a vontade dele para a nossa vida, ela cai nessa terra cheia de pedras, e então ela logo ela germina, e ela não ganha profundidade, ela não ganha raiz, é muito rápido o seu crescimento. Então, porque é muito rápido, porque ela não ganhou profundidade, ela parou entre as pedras, ela não criou raízes, rapidamente ela cresce, sem raízes, logo vem o sol, seca e morre. Então muitas vezes nós estamos assim, essa rapidez com que nós estamos meditando na palavra, e ela não cria raízes, porque a gente não dá um tempo necessário para a meditação da palavra, a gente não fica ali ruminando a palavra de Deus, colocando ela dia após dia no nosso coração. Então ela não tem esse tempo para ir criando raízes em nós. É como esse terreno cheio de pedras, em que a semente não ganha essa profundidade, cria logo ali, ela germina e cria uma raiz muito pequena, então logo ela vai se perder. Vindo o sol, e aí ele fala da tempestade como se fossem as angústias da vida, e logo a pessoa desanima. Muitas vezes a gente está ouvindo Deus falar a vontade dele para a nossa vida, mas a gente não se dedica muito tempo para ouvir a vontade de Deus. A gente logo se estressa, fica cansado quando está ouvindo a palavra de Deus. A gente quer que as coisas sejam muito rápidas quando se trata de Deus. A gente não se dedica um tempo ouvindo a palavra, meditando na Bíblia. É como esse terreno cheio de pedras, rapidamente vai crescer. É muito rápido o nosso tempo com Deus. E aí não cria raízes. E a outra circunstância última que Jesus coloca do porquê que muitas vezes a vontade de Deus não ganha profundidade no nosso coração, é porque ela cai num terreno ou num coração em que existem muitos espinhos, e ele fala aqui numa analogia que os espinhos são os cuidados desse mundo, são as seduções das riquezas que há nesse mundo, e Jesus fala isso de maneira muito clara, em que ali então não tem como brotar e germinar a semente. A vontade de Deus, ela não vai ganhar profundidade no teu coração quando o seu coração estiver cheio de outras coisas, se dedicando mais a outras coisas do que a Deus. E aí a gente muitas vezes está cheio de cuidados desse mundo, amando mais as coisas desse mundo e não amando a palavra de Deus ou a vontade dele. E aí a gente, como se fosse esse terreno cheio de espinhos, e não tem como a vontade de Deus ganhar profundidade no nosso coração. Então aqui, de maneira muito clara, nós estamos vendo que é preciso que nós tenhamos na nossa vida, cada vez mais, o cuidado de obedecer a Deus. E nós só vamos obedecer a Deus à medida em que nós tenhamos os seus mandamentos no nosso coração. Um coração que procure entender antes de mais nada. Um coração que procura cada vez mais dedicar mais tempo em ouvir a vontade de Deus. Um coração que não deixa outras coisas tomar espaço dentro de si, mais do que a vontade de Deus. Só assim nós vamos obedecê-lo, só assim a obediência será cada vez mais viabilizada. E o braço de Deus começa a agir ao nosso favor. E é interessante que na história de Josué, então, nós continuamos vendo algumas lições a respeito disso, do porquê que o braço de Deus se move ou não ao nosso favor. E a segunda coisa que nós podemos ver aqui na história de Josué é que o braço de Deus, ele não vai agir muito ao nosso favor se nós não formos pessoas solidárias, que cada vez mais pensa em alguém além de si mesmo. Se você ver aqui o capítulo 10 de Josué, você vai ver que aqui 5 reis se uniram para ir contra uma cidade chamada Gibeon. E Gibeon tinha feito aliança com Josué. Mas os 5 reis amorreus, eles tinham ido contra Gibeon e não contra Josué. E eles foram tomar Gibeon.
juntaram-se aqueles 5 reis amorreus para ir contra Gibeon. E Gibeon então pede socorro para Josué. Gibeon então ele fica desesperado, então ele pede ajuda para Josué. E se você ler o capítulo 10, você vai ver algo maravilhoso, que Josué prontamente, de forma solidária, ele vai ajudar Gibeon. Ele pega todo o exército de Israel, todos os homens valorosos, os melhores que ele tem, e ele vai em favor de Gibeon para ajudá-lo. Ele é solidário. E é interessante aqui que ele desconsiderou, inclusive, toda a circunstância em volta de Gibeon, que estava sendo atacada por 5, imagina 5 reis e 5 exércitos. Imagina o trabalho que ia dar isso. Josué, ele é solidário, independentemente do trabalho que ia dar. E Deus então começa a agir, o seu braço começa a estar a favor de Josué, porque ele está sendo solidário. E ele não está olhando para o trabalho que isso ia dar. Muitas vezes eu e você deixamos de ser solidários porque a gente vê que aquilo vai dar muito trabalho. Não, dá muito trabalho ajudar as pessoas, dá muito trabalho ser uma pessoa solidária. Então, quer saber? Eu não vou ajudar muito não. Josué, ele não teve esse coração, pelo contrário, por mais que fossem 5 reis, 5 exércitos, ele se ajunta e vai. O que vai prevalecer no coração de Josué é esse coração solidário. E ele vai então se juntar a Gibeon e lutar contra os 5 reis amorreus. Deus está dizendo a você aqui hoje que talvez você não tenha visto o braço de Deus agir na tua vida, em favor da tua vida, porque você não tem sido uma pessoa solidária, que vive mais pensando na dor do outro do que nas suas próprias dores. Deus quer que você comece a olhar mais para as pessoas, ser mais solidário, e veja o resultado. E não é qualquer resultado não, é o braço de Deus que vai vir ao teu favor. Aqui o texto diz no livro de Josué, capítulo 10, a partir do versículo 11, se você puder ler na tua casa, nas tuas devocionais, você vai ver Josué capítulo 10, versículo 11, que ali Deus começa então, diante daqueles 5 exércitos, 5 reis e 5 exércitos, começa a enviar grandes pedras de saraiva, ou seja, de fogo, contra aquele exército. Veja o braço de Deus de maneira sobrenatural, agindo em favor de Josué, tudo porque ele foi solidário. E como se não bastasse, Josué estava lutando contra aquele exército. Ele então via que precisava da luz do dia para lutar contra todos aqueles exércitos. Então ele pede a Deus para que o sol parasse, para que o sol ali ficasse estático e ele tivesse mais luz do dia para lutar contra aquele povo. E sabe o que Deus fez? O braço de Deus simplesmente parou o sol. Tanto é que, como diz no versículo 14 desse mesmo capítulo 10, que não houve dia semelhante, nem antes e nem depois daquele, em que um homem pede a Deus que o sol parasse, e o sol parasse. E se você analisar, como é que Deus faz algo inédito, sem precedentes na história, nem antes e nem depois, de parar o sol e analisar essa situação? Tudo porque um homem foi solidário. Tudo porque um homem pensou em alguém além de si mesmo. Muitas vezes o braço de Deus ele não está agindo ao nosso favor porque a gente só está pensando na gente mesmo. E Josué aqui pensou no próximo. E essa história de Josué em que o sol para, ela hoje tem evidências científicas de que realmente aconteceu. Cientistas já publicaram hoje em estudos, diversos estudos, se você buscar você vai ver, um deles está na revista Exame, publicada em 2017, no mês de novembro. Ali você vê um relato científico de que realmente aconteceu, de homens, cientistas, pesquisadores da Universidade de Cambridge. Eles publicaram um estudo de que realmente houve esse eclipse solar. E eles dizem a respeito dessa teoria sobre eclipses e variações do movimento da rotação da Terra,
E o estudo ele indica que o eclipse bíblico pode realmente ter sido anular quando o anel de fogo é visível em torno da sombra da lua. É um estudo científico comprovando que o braço de Deus ele veio em favor de um homem, tudo porque ele foi solidário. Deus quer que você seja mais solidário, para que o braço dele venha agir em seu favor. E a última coisa que nós aprendemos aqui da história de Josué, para que o braço de Deus venha se mover ao nosso favor, é que nós temos que ser mais proativos, independentemente daquilo que Deus está fazendo por nós. Veja que aqui o braço de Deus se move, lançando pedras grandes de fogo sobre aquele exército, parando o sol. Deus está agindo, e mesmo assim Josué, ele quer lutar, ele quer fazer o que lhe cabe, ele quer fazer o que está ao seu alcance, ele é proativo. Aliás, ele só pediu para Deus parar o sol porque ele queria continuar lutando, mesmo depois de ver as pedras de fogo. Ele poderia muito bem se acomodar, cruzar os braços e dizer: bom, Deus está mandando pedras gigantes de fogo, então eu não quero nem lutar mais, vamos sentar aqui e vamos ver Deus agindo. Muitas vezes o braço de Deus não vem ao nosso favor porque a gente tem esse espírito que se acomoda, que acha que Deus tem que fazer tudo, que acha que Deus tem a obrigação de agir em nosso favor. Não, Josué não tinha esse espírito. E é porque ele não tinha esse espírito é que Deus agiu em favor dele. Josué queria continuar lutando. Josué, ele tinha essa proatividade. Muitas vezes o braço de Deus não está agindo na nossa vida porque a gente está numa zona de conforto, esperando Deus agir, esperando uma outra pessoa fazer por nós. Não, Deus quer que você faça. Deus quer que você arregace as mangas e faça o possível que você pode fazer. O máximo que você pode fazer, Deus quer que você faça. Porque quando Ele ver o teu coração, talvez você nem consiga muitos bons resultados, mas se Ele ver o teu coração, Ele começa então a mover o braço dele em teu favor. Amém, amados? Que você possa ter essa palavra no teu coração, que ela possa realmente ganhar o teu coração, e que você possa colocar em prática todos os princípios que você aqui ouviu, para que você possa ver então o braço de Deus agindo em teu favor. Uma das grandes vantagens de nós estarmos gravando esses vídeos é que eles ficam aqui gravados e você pode revê-los, ver com calma tudo aquilo que Deus está falando com você, no sentido de que você possa absorver e colocar em prática. Amém, amados? Então, se você foi abençoado por esse vídeo e se você sentiu que Deus falou muito com você, curta ele. E se você quiser então e puder compartilhar com as pessoas, faça isso também. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda, para receber aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.